Vamos ler a palavra que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Pergunta para o seu irmão assim: quem está aqui hoje, que é capaz de subir ao monte do Senhor? E quem há aqui de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Diga: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Pode sentar. Irmãos, hoje nesse culto que nós assim denominamos, poderia ser qualquer outro nome, mas a gente colocou aí por uma intenção espiritual, né? Por uma intenção espiritual, apenas por um desejo de abençoar o culto da perfeição. Podia ser qualquer outro nome, mas escolheu esse, porque nós estamos vivendo um ano de excelência na presença de Deus, amém? E diante da presença de Deus, a gente não pode negar sermos realmente, fabulosamente usados pelo Senhor. Nós temos que entender que Deus, Ele nos chamou para sermos glorificados. Como, pastor? Glorificando o nome dEle, amém? Quando as pessoas olham para nós e veem a glória de Deus, Deus é glorificado em nós. Mas como que Deus, Ele pode ser glorificado em nós? Esse texto, ele fala algumas coisas importantes a despeito disso. No versículo de número 1 diz: ao Senhor pertence, esse salmo de Davi diz: ao Senhor pertence o quê? A terra. Primeira verdade: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, tudo. Então, nada mesmo é de ninguém, tudo pertence a Deus. Quem entendeu isso? Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Essa pergunta, ela é muito importante. Uma vez que eu entendo que Ele é o dono de tudo e que Ele fez todas as coisas e que Ele fundou a terra sobre o mar, Ele estabeleceu a terra sobre o mar e sobre as correntes, né? Então, nós entendemos que, através dessa percepção espiritual, nós temos um rumo aqui, um rumo a trilhar. E que rumo é esse? O rumo ao monte do Senhor, um lugar alto, o lugar do entendimento, da percepção, o lugar onde Deus habita. Deus não habita na terra, gente. Deus não habita na terra. Ele é dono de tudo. Mas é interessante que tem uma parábola na Bíblia que o Senhor, Ele envia os seus trabalhadores para a terra. E os trabalhadores vieram à terra. Eles se chamaram apóstolos, profetas, né? Viveram no passado. Um deles, inclusive, a Bíblia retrata que foi o próprio filho do dono da terra. Como é que é o nome dele? Jesus. E quando o dono da terra, segundo a parábola, enviou o seu filho, aquele povo que estava lá naquela terra, que utilizava a terra apenas por concessão do dono da terra,
eles, em vez de receber o filho do dono, eles mataram o filho do dono. Quando essa parábola foi contada, era na verdade um retrato do que aconteceu com Jesus aqui na terra. Mas, perceba, a Bíblia diz, quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem vai entender isso? As pessoas vivem dissolutamente afastadas de Deus, elas não querem perceber essa questão. Elas não querem entender que Jesus veio ao mundo como Filho do Deus vivo e veio no intento de tomar posse daquilo que é seu. E o que é de Deus? Tudo. Nós somos, todos nós somos feitos por Deus. Amém? Desde o menor ao maior, desde aquele mais rico ao mais pobre, desde aquela pessoinha que está lá no meio da prostituição, até aquela pessoa que se diz santa sem ser, porque todos os pecados estão afastados de Deus. Amém? Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele veio e fez essa pergunta através de Davi, um profeta, um rei: quem subirá? Quem subirá ao monte? Pergunta para o seu irmão: quem subirá ao monte? Quem há de permanecer no lugar santo? Você lembra de Moisés quando ele subiu no monte? Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. E depois, Moisés ficou falando com Deus ali naquela sarça, no meio daquela sarça, Deus falava, ela não se consumia e aquela terra era santa, né? A pergunta aqui é: quem vai permanecer no seu lugar santo? Qual é o lugar santo? Existe um lugar que é santo, irmãos. Pastor, onde é esse lugar? Existe um lugar que você pode ter certeza, esse lugar, as pessoas têm que habitar nele. As pessoas têm que habitar nesse lugar. É chamado lugar santo. Mas a Bíblia diz: quem há de permanecer no seu santo lugar? E talvez você fique pensando assim: não, o lugar santo é o templo da igreja A, B ou C, né? O lugar santo é aquele monte onde eu faço a oração dia de sexta-feira para sábado, de sábado para domingo, né? Lugar santo é aquele lugar lá chamado Israel. Lugar santo é aquele lugar chamado... E assim nós religiosamente elegemos alguns lugares. Você vê que tem gente que vai de uma cidade a outra porque tem um lugar lá que eles dizem que é santo, né? Vão visitar um lugar que é santo. Vão ali porque ali é santo. Ali foi onde o santo fulano de tal, ou o santo Beltrano de tal. E vão atrás de lugares e de coisas que eles entendem serem santos. Onde está o lugar santo? E aqui hoje eu quero mostrar para você que existe um lugar que é santo, um lugar que é puro, um lugar, irmão, que Deus quer que você habite. No Salmo de número 73, a Bíblia fala que Davi, ele vendo a injustiça do ímpio e como o ímpio prosperava na sua injustiça, a Bíblia diz que ele quase se desviou em ver tudo aquilo. Mas no versículo, eu acredito que o 17, vamos ver aí. Eu não sei porque eu estou ficando velho já, mas a gente chega lá. Salmo de número 73. Ah, achei o 17, olha aí como eu estou bom de memória, rapaz. Olha aí. Olha o lugar que Davi encontrou quando ele estava quase se desviando. 17. Até que entrei aonde, pessoal? No santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Então existe o santuário de Deus. Pastor, onde está o santuário de Deus? Quem esteja elegendo vários locais, talvez você já foi, quem já foi a Fátima, né? Talvez tenha visto lá um lugar, um santuário de Fátima, né? O santuário de Fátima que os católicos vão, né? Quem já foi a Jerusalém, lá tem vários lugares que eles consagraram como lugares santos e bíblicos, né? Quem conhece pode entender que lá tem vários montes os quais os profetas oraram, onde Moisés esteve falando com Deus, né? Alguém a quem diga que o Monte Sinai é o Monte Santo, né? E assim vai Hermon e etc. Mas, pastor, aonde está esse santo lugar? Em 2 Coríntios capítulo 6,
No versículo de número 14 diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque, olha o segredo sendo revelado. Nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. E serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Versículo 1 do capítulo 7 ainda diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Então, aonde está o lugar santo? Onde é o santuário de Deus? Olha para o seu irmão e diz: vós sois o santuário do Deus vivente. Amém? Ô irmão, eu não sabia. Agora fica sabendo. Vós sois o santuário do Deus vivente. Agora, Deus é santo e importa que o santuário dele também o seja. E é por isso que a Bíblia nos atesta sobre a questão da purificação. A temática que eu quero tratar para que você seja perfeito na presença de Deus, ou seja aperfeiçoado, porque a perfeita varonilidade só vamos encontrar quando Deus completar o seu trabalho em nós através do Espírito Santo, amém? Quando nós formos revestidos de um corpo de glória. Mas existiram homens aos quais Deus olhou para eles, um deles foi Enoque, outro foi Elias, que Deus olhou para eles e percebeu que esses homens eram homens tão separados, tão, espirituais, tão integrados com Deus, com a santidade de Deus. Eles eram verdadeiros santuários do Senhor, que o Senhor os transladou. E o que é transladar? O Senhor os levou para a glória, os arrebatou, amém? Eles foram levados, eles foram transportados de um canto para outro. Aí, a gente entende que o transladamento, o arrebatamento que eles sofreram, foi porque quando Deus olhou e disse: olha, tanto faz você estar aí como está aqui, você está mantendo santidade, amém? Esses homens tiveram o privilégio de serem arrebatados. Mas o processo da purificação, ele é necessário porque ninguém vai ser levado ao céu. E aí, nós temos que perceber que não foi só Enoque e Elias, mas quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele nos purificou de todo o pecado, amém? Então nós também fomos na cruz purificados para sermos santos. E aí, irmão, nós temos que assumir a natureza, não de impuros, mas de santos. Porque existe um problema para aquele que é impuro. Abra aí em Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo de número 21. 26, não é o 27. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura. Aonde? Na glória. Amém? Nenhuma coisa impura vai entrar lá. Tampouco alguém que pratique ações vergonhosas. E aí você tem que imaginar, né? Quais são as ações vergonhosas que você pratica, ou quer praticar, ou deseja praticar, né? Não entrará lá quem pratica ações vergonhosas. Ou mentirosas. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Amém? Quem vai entrar então na glória? Não vai entrar aquele que é impuro, que tem ações vergonhosas ou mentirosas. Não vai entrar. Mas unicamente aqueles cujos nomes estiverem gravados no livro da vida do Cordeiro. Quem crê assim? Irmãos, nós temos pecados
todos nós. A Bíblia diz que todos os pecados estão afastados da glória de Deus. Através de Jesus nós somos chamados de novo para a perfeição. Nós somos chamados de novo para quê? Para a glória. Mas existe pecado, diga comigo, dedinho número 1, pecado da omissão, o pecado da transgressão deliberada, os pecados que nós escondemos por baixo do tapete, que nem Acã fez na tenda dele. Existe aqueles que nós dizemos assim, não, esses não estão escondidos, esses estão ocultos, porque nem eu mesmo percebo. São aquelas coisas que você alimenta, não pratica, mas alimenta dentro de você. Existem pecados que nós lembramos da nossa mocidade. Existem pecados que a Bíblia chama que são vermelho como escarlate. Existem pecados que têm duplicidade na nossa vida. Por quê? Porque eles assumem dentro da nossa vida um valor duplo. Ora, nós estamos de um jeito, ora de outro, ora temos uma posição, ora temos outra. Então o pecado da inconstância, o pecado da insensatez. Mas aquele que quer entrar no céu, ele tem a percepção de uma natureza totalmente pura. Amém? Abra em Isaías 64, ele diz assim: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundície. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem. E como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Não existe, versículo 7, ninguém que clame pelo teu nome, que esteja disposto a afirmar seus passos em ti. Porquanto escondeste de nós o brilho da tua face e nos abandonaste ao capricho das nossas malignidades e transgressões. No entanto, Yahvé, tu és o nosso Abba, Pai. Nós somos o barro, tu és o quê? O oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Portanto, não te indignes demasiado ao Senhor, não te recordes a todo momento das nossas iniquidades. Olha, pois, para nós, somos todos o teu povo, tua gente, a tua cidade sagrada. Viraram só deserto. Até Sião tornou-se deserta e desprezada. O nosso templo sagrado e glorioso, onde nossos antepassados te louvavam com alegria, foi arrasado pelo fogo, e tudo quanto nos era precioso foi reduzido a escombros. E então, Senhor, depois de ver tanto sofrimento, ainda conseguirás te conter? Poderás permanecer em silêncio e seguirás nos castigando além do que podemos suportar? Irmãos, o profeta Isaías escreve isso aqui, clamando a Deus: Senhor, dá-nos uma resposta, porque estamos destruídos. E qual era a solução? Deus. Mas por que da destruição? Afastamento. Quando você está afastado de Deus, você está impuro. Você se mistura com coisas. Como eu disse lá em Coríntios 6, 2 Coríntios 6 diz: não pode haver mistura entre o crente e o incrédulo, entre o templo de Deus e os ídolos, né? Entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. Mas quando você se afasta da igreja, se afasta da palavra, se afasta, sabe, da comunhão com o Espírito Santo, você acaba também entrando em uma situação de impureza. Diga comigo: todo esforço humano é improdutivo para tornar o homem puro. Lá no livro de Jó fala sobre isso. Eu não vou nem abrir com você, mas lá no Jó capítulo 9, versículo 30 e 31, fala que o esforço humano não vai resolver. Não vai resolver. Então, como nós podemos nos tornar puros, pastor? Ora, a Bíblia diz, primeira coisa, diga primeira coisa, através do sangue de Cristo. Amém? Abra aí em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém?
Grife isso aí na sua Bíblia, por favor. Então, versículo anterior diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e de cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, ou seja, se na religião os rituais que eles praticavam estavam sendo para eles purificação, aí o que se escreve na carta aos Hebreus é: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, ou seja, sem pecado, purificará completamente a nossa consciência. Por que consciência? Porque ele está trabalhando na alma do homem. Na nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Ou seja, o que Deus quer tirar de você são os comportamentos que conduzem você à impureza. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, o comportamento que te leva à impureza, Deus quer tirar de você. Todos nós sabemos quais são esses nossos comportamentos, porque são coisas pessoais. São fraquezas de caráter espiritual. São fraquezas na sua personalidade humana. Então, são coisas que você e eu sabemos. Só você, eu e Deus sabemos, né? Eu sei de mim, você sabe de você e Deus sabe de todos nós. Amém? Vamos lá. Através do sangue, 1 João 1,7 fala também isso, né? 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: se no entanto andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então a primeira coisa é o sangue de Jesus. Não é o sangue de bode, não é o sangue de carneiro, não é o sangue de boi, mas o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus. Agora, a segunda coisa para a purificação está lá em Efésios 5,26. Não é o 26, é o 25, é um versículo antes. Diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Como é que o marido tem que amar a esposa? Assim como Cristo amou sua igreja. Amém? E sacrificou-se por ela. Tem muitos casamentos que não dão certo porque o marido não entende a posição de marido. Qual é a posição do marido? É mandar dentro de casa? Ele é o cabeça, então ele tem que dar ordem. É assim? Será que é só isso mesmo? Ficou aí, ponto final? Não. Como cabeça, a Bíblia fala, você não é o mandão, você tem que ser o sábio. Amém? O entendimento, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência espiritual, não que a mulher não o tenha, ela tem, mas o que eu quero falar para você é que o homem foi destinado para a orientação espiritual no seu lar. E aí, a Bíblia diz que o marido tem que ter uma posição de sacrificar. Como Cristo sacrificou pela igreja, ele tem que sacrificar pela sua esposa. Então tem muitas coisas que o marido deve abrir mão para poder abençoar a vida da sua esposa. Amém? Para poder levá-la a Cristo. Posições que você sabe que só vão destruir o casamento. Atitudes que você sabe, ou palavras que você sabe que não vão ser boas. Comportamentos que não são bons. Se você quer ser de Deus, se você tem entendimento de uma família de Deus, você tem que entender que a família de Deus se forma no entendimento de Cristo em relação à igreja. Como que você quer ser marido de alguém se você não está disposto a sacrificar o vício? Se você não está disposto, às vezes, eu já ouvi isso, uma pessoa chegou uma vez para mim e disse assim: pastor, presta atenção nisso que é muito importante. Pastor, eu amo o fulano de tal, eu quero casar com ele. Eu digo, mas ele é crente? Ah, pastor, ele, sabe, eu estou orando para que Deus faça a obra. Então está tudo errado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6, versículo 14 em diante, que o crente não pode se unir ao incrédulo. Pastor, mas eu tenho fé que ele vai se converter. Preste atenção, processo de purificação, você não pode escolher o contrário do que a Bíblia te ensina. Amém? A palavra, ela purifica. Se a palavra diz não, é não. Se a palavra diz sim, é sim. Quando a palavra diz não, irmão, o que passar disso procede de quem? Do maligno.
Seja o vosso sim, sim ou não, não. O que passar é do maligno. Nem que um anjo desça do céu para dizer outra coisa, ele também é maligno, é anátema. Então preste atenção numa coisa. Quando você, moça, escolhe um rapaz, você tem que escolher não pela aparência, nem pelo sentimento, mas você tem que olhar para o coração dele se ele realmente deixou a vida passada. Amém? Se ele diz que te ama, por que ele não deixa a bebida, a droga? Por que ele não deixa a prostituição, a mentira? Por que ele não deixa o mundo? Para seguir um caminho reto com você na igreja. Ah, pastor, olha, eu estou disposta a pagar o preço de conviver com esse homem incrédulo. Você está errada. Sabe por quê? Porque a igreja não podia se unir a um incrédulo. A igreja se uniu a Cristo, que é santo e imaculado. Por que esse casamento dá certo? Porque o cabeça é santo e imaculado. Imagina se a cabeça não for santa e imaculada, o corpo vai fazer miséria, não vai? Vai ou não vai? É assim que você mulher, tem que escolher o seu marido. Tem que ser um cabeça santa, um homem que realmente seja ou esteja sendo purificado pelo Espírito de Deus. Muito bem. Diz aí: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo, porque o homem quer apresentar sua mulher a si mesmo como? Como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Amém? Essa é a posição de Cristo, essa tem que ser a nossa posição. Mas vamos lá. Ainda mais, nós somos purificados pelo Espírito Santo. Tito, capítulo de número, veja aí, 3, versículo 1 em diante diz assim, ó. Quem achou? Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Diga tudo que é bom. Não promovam a calúnia de ninguém. Sejam pacíficos, sejam equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o que mais? O amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Diga amém. Aí, nós entendemos que pelo Espírito Santo regenerador e renovador, pelo meio de salvar, ele vem e usa o Espírito Santo regenerando e renovando a nossa vida. O intuito de Deus aqui é purificação. Mas quando isso acontece, ou seja, quando o sangue, quando a palavra e quando o Espírito, os três estão agindo na nossa vida, nós entendemos que há um processo. Por exemplo, se você põe uma água dentro de uma panela e você acende o fogo, o que acontece com aquela água? Ela vai entrar em processo de quê? Hein? Ela vai virar um vapor, não é isso? Ela vai evaporar. Por quê? Porque você está esquentando aquela água. À medida que aquece, ela vai evaporando. Então, existe
do mesmo jeito que existe a transformação da água em vapor, e quando esse vapor sobe até as nuvens, né, e elas ficam carregadas, de repente aquele vapor se transforma novamente em quê? Em água, e ela desce e molha você novamente, né? Quer dizer, você tira da panela e ela sobe para a nuvem, e da nuvem ela carrega a nuvem, depois volta e molha novamente você. Então, o que esse entendimento nos traz? O processo renovador e restaurador do Espírito e da Palavra, esse processo do sangue de Jesus sobre a nossa vida, é tão importante porque tem que haver mudança, tem que haver variação, tem que haver. Ou seja, não posso dizer que Deus agiu na minha vida se eu não mudei. Eu não posso dizer que Deus agiu na minha vida se eu não fui transformado, se eu continuo na prática antiga da minha vida. Então, quando eu sou trabalhado pelo sangue, pela palavra e pelo Espírito, existem sinais. A Bíblia fala de alguns sinais, aí no Salmo 24, versículo 4 e 5, diz assim, ó: o que é limpo de mãos e puro de coração. Primeiro sinal, diga assim, ser limpo de mão e puro de coração. Amém? Ele diz assim, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, ou seja, ardilosamente a pessoa resolve fazer juras as quais ela não cumpre. Ela fala coisas que ela não faz. Ela fala falsamente, entende? Será que esse pseudo-evangelho não é isso? É uma jura? É uma jura? Quantas vezes você conheceu pessoas que dizem assim, olha, eu entrego minha vida a Jesus, e no outro dia está fazendo bobagem? Outro dia chegou um cidadão no meu gabinete pastoral e disse assim, missionário, eu quero dar um testemunho. Eu disse, você quer dar um testemunho? Ele disse, daqui 1 ano você dá. Ele olhou para mim e disse, mas daqui 1 ano eu quero dar hoje. Eu digo, não, hoje não, só daqui 1 ano. Ele, por que daqui 1 ano? Quando eu ver que você passou pelo menos 1 ano dentro da igreja sem se desviar. Porque você já se desviou mais de 6 vezes, eu vi. Ele olhou para mim assim, meio descabido, disse, o senhor está contando? Eu digo, rapaz, até certo momento eu contei, depois eu parei de contar. Existem pessoas que querem, sabe, gerar um comportamento dentro da igreja que a gente não pode permitir. Qual é? Da inconstância, da insensatez. Então a pessoa que hoje é, amanhã não, eu não posso colocar em evidência, não pode estar em ministério, não pode estar exercendo obra. A Bíblia diz que nós temos que ser constantes na fé, constantes no amor, constantes na obra, amém? Na vida cristã. E tudo que não é constante é falsa jura, ou juramento falso. Tudo que não é constante, temos que ser constantes nisso. A Bíblia diz, mãos limpas para obter a bênção de Deus, coração puro, são sinais do trabalho do sangue, do Espírito e da palavra. Diga, sinais do sangue, do Espírito Santo e da palavra de Deus. Agora, um outro sinal interessante está em João 13:10. Abra em João 13:10. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós, pois Jesus, perdão, eu perdi aqui porque apagou. Vamos de novo. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente o quê? Limpo. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo e por isso disse: nem todos vós estáis o quê? Limpos. Meu irmão, na visão de Deus, nem todo mundo está limpo. Versículo 12. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Ele lavou os pés dos discípulos. Mas aí ele diz assim: olha, nem todo mundo aqui está limpo, tem gente que não está limpo, por isso que tem que ser lavado os pés. Às vezes você diz assim: rapaz, eu tomei banho, tomou banho, sabe, está cheiroso, cheiroso aqui, cheiroso aqui, cheiroso um bocado de canto, mas o pé você não lavou direito. E o pé é o lugar que você pisa em todo canto, vai para todo canto com o pé. E o pé é justamente o pé
não passou aquele sabão, né? Você não tirou aquele encardido lá, você não deu aquela geral, né? Você deixou o pé, o próprio pé que você usa tanto, né? Por isso que tem gente que tem chulé, né? Porque não lava o pé direito, né? Tem até a musiquinha que a minha filha canta no colégio para aprender esse negócio de chulé, né? Para não ter chulé. Então, o que acontece? As pessoas deixam o pé lá sujo. Jesus olhou e disse assim: olha, o corpo não está totalmente limpo, porque os pés estão sujos. Se tem alguma coisa suja em você, Deus quer lavar, Deus quer purificar. Por isso que ele pegou os discípulos, botou todo mundo sentado e disse assim: eu vou lavar o que está sujo. Ainda tem coisa suja em você, eu vou pegar e vou lavar. Pedro disse assim: mas eu não sou digno de que o Senhor me lave os pés. Olha, se eu não lavar teus pés, você não vai ser puro, porque ainda falta essa parte. Amém? Então olha para o seu irmão e diz assim: irmão, qual é a parte de você que está faltando ser lavada? Existe uma parte. Na igreja, a eclésia, a igreja, o corpo de Cristo, tem uma parte que está muito sujo hoje. Tem uma parte da igreja que está muito sujo. Tem um evangelho imundo aí, que precisa de muito sabão, né? Tem gente que precisa ser lavada mesmo, enxaguada, para poder ser limpo. Corações de pessoas que estão pregando imundície, estão vivendo uma pornografia espiritual, né? Estão apostatados da fé, estão profanando o templo que é santuário do Deus vivo, que é o próprio coração, né? Tem pessoas que estão agindo em a controvérsia da palavra, precisam ser lavados, precisam ser purificados. Por quê? Só os puros verão a Deus. Amém? Por isso mesmo, quando ele fala que só os puros verão a Deus, tem gente que diz assim: não, se meu coração está puro, se a minha mão está pura, sim, se a tua mão está limpa. Se a tua mão está limpa, amém. Mas se falta o pé, lava o pé também, irmão. Se falta a perna, lava a perna. Se falta o joelho, lava o joelho. Aqui, na igreja, nós somos um corpo. Então imagine você que alguém é joelho, alguém como que chama? É pé, o outro é mão, o outro é orelha, o outro é isso e aquilo outro. Só ninguém aqui é cabeça, cabeça é Cristo, né? Mas um aí é o peito, o outro é o ombro. Irmão, nós temos que olhar um para o outro agora e pedir: Senhor Espírito Santo, eu quero ver as imperfeições em mim, e que o Senhor comece em mim a lavagem, e que eu seja instrumento do Senhor para abençoar a vida do meu irmão que está sujo e precisando ser lavado também. Amém? Porque se você não fizer isso, a igreja não vai ser pura. Ela precisa ser purificada. Então, os limpos, de pé, de mão, de coração, como eu já disse no versículo 4. E se você ler aí também, no capítulo 29, versículo 2 dos Salmos, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Amém? Existe uma beleza na santidade. Quando você tem um coração puro, a santidade, essa beleza vem. Um corpo lavado com água pura, lá em Hebreus 10, 22, fala sobre isso. Hebreus 10, 22. Diz assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero. Diga comigo: acheguemo-nos a Deus. Mais alto: acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações, o quê? Purificados aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Amém? Então o nosso corpo tem que estar lavado. A nossa consciência não pode estar culpada. Amém? Quem vive com a consciência culpada precisa de um coração. Amém? Precisa de um coração realmente puro. Vamos lá. E para terminar, Eclesiastes 9, versículo de número 8. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixe de ungir a tua cabeça com o óleo santo. Amém? Você sabe para que os animais eram ungidos na cabeça com óleo? Sabe? As ovelhas, os pastores ungiam a cabeça das ovelhas com óleo. E lá no Salmo 23 está escrito o quê?
unges a minha cabeça com óleo. Lembra disso? Por que está falando da unção da cabeça com óleo? Porque haviam bichos, besouros, mosquitos, que ficavam atormentando os animaizinhos, as ovelhas, entendeu? A ovelhinha ela é atormentada com aqueles bichinhos. Então, o que é que os pastores fazem para afastar aqueles bichinhos que tentam atormentar a ovelha na cabecinha dela? Eles ungem com óleo. E aqueles besouros, aqueles, como que chama? Mosquitos, né? Tipo mosquito, né? Ele deixa de ir até aquela ovelha, porque aquela ovelha está com a cabeça ungida com óleo. Há uma história nisso, na criação de ovelha. Então, unge a minha cabeça com óleo. Por isso que o Salmo 23 diz isso. Então, nós temos aí no livro de Eclesiastes essa verdade. Ele diz, esteja sempre vestido com roupas brancas. Diga assim, roupas mais alvas. Vestes mais alvas são chamadas vestes de honra. Se você ler sobre a igreja de Laodiceia, fala, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes mais brancas do que a neve e colírio para os olhos a fim de que vejas. Amém? Então as vestes estão lá, vestes de honra, vestes de santidade. Nós temos que ter isso, irmão. Às vezes, por omissão, a gente acaba deixando de falar isso. Existe um pseudo-evangelho onde as pessoas acham que o comportamento delas não está sendo julgado por Deus. Mas eu aprendi que comportamento gera comportamento, que ação gera reação. Na física, ação gera reação. E na psicologia, comportamento gera comportamento. Então, as minhas ações vão gerar uma reação em Deus. O meu comportamento vai gerar um comportamento de Deus também. Se eu me aproximo do Senhor, de acordo com a palavra, vivendo a natureza pura, santa, vivendo nos preceitos de Deus, é claro que eu vou gerar o prazer e a alegria que ele encontrou em Noé, o prazer e a alegria que ele encontrou em Abraão, amém? Em homens que Deus enalteceu na história, que Deus glorificou na história bíblica, para que esses homens fossem grandes instrumentos dele. Você imagina a glória de Moisés de tocar naquela água, com aquele cajado, e o mar vermelho se abrir, que glória, né? Quem gostaria de viver isso aí? Hein? Quem não queria ser um Moisés naquela hora, hein? Quem não queria ver essa glória de tocar numa pedra e sair a água, né? De clamar e as codornizes virem do lado do mar para alimentar uma nação inteira. Quem não gostaria de ver o fogo vindo à noite no deserto para iluminar e aquecer, e uma coluna de nuvem, né? Uma nuvem durante o dia para trazer sombra sobre a cabeça deles? Quem não queria viver essa glória, irmão? Ele estava no deserto, mas estava a glória de Deus ali com eles. Irmão, você pode estar no deserto, mas eu quero dizer para você, se você olhar para aquilo que eu estou dizendo, e entrar em processo de purificação diante de Deus, de aperfeiçoamento da sua vida cristã, você pode estar no meio do deserto, mas a glória, o Shekinah de Deus, a glória do Senhor vai estar na tua vida. E as pessoas vão olhar e vão ver o brilho do Espírito Santo em você. Cuidado com esse evangelho aí de tudo tem que dar certo no final. Cuidado com esse evangelho de que é dando que se recebe, aí você fica arrancando até os couros da ovelha. Cuidado com esse evangelho aí, sabe? Maquiado. Cuidado com esse negócio de troca-troca. Cuidado, cuidado, cuidado. Sabe por quê, irmão? Tudo é de Deus. Você não tem que trocar nada com Ele. Davi disse, Senhor, quem sou eu e quem são meus homens para te dar alguma coisa? Nós estamos apenas devolvendo. Não estamos trocando não, nem dando. Nós estamos devolvendo. Amém? Quando algum pastor chegar para você e te ensinar sobre sacrifício, e ele falar em oferta e dízimo, aí você diz assim, não pastor, para aí. Vou te ensinar uma coisa, pastor. Oferta é devolução, não é sacrifício. Porque tudo é de Deus. E dízimo é devolução, porque também veio de Deus. Não existe sacrifício em oferta e dízimo, irmão. Pastor, se não existe sacrifício em oferta e dízimo, por que os antigos fizeram assim? Havia então um ritual para que eles assim o fizessem, para ver se eles entendiam um meio de consagração a Deus.
para ver se eles percebiam que deviam tirar de si alguma coisa, porque eram tão egoístas que não olhavam assim. A lei não deu jeito neles. Eles não permaneceram naquilo. O ritual já não era bom para Deus. Deus não queria mais saber daquilo ali. Hoje nós entendemos que o verdadeiro sacrifício é aquilo que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É quando você não se conforma com este mundo, mas se transforma no entendimento que só o Espírito Santo te dá, abrindo mão de coisas que você acha que são preciosas para você, mas na verdade elas não têm sentido nenhum na pessoa do Espírito Santo. São coisas carnais, são coisas passageiras, são coisas que não glorificam o Senhor, são coisas que tornam você impuro, tornam você insano. Sabe, o homem mata por dinheiro, mata pela ganância que tem. Você vê que poucos têm muito dinheiro nesse país e uma multidão está morrendo de fome, sim ou não? É ou não é verdade? Uma multidão passando dificuldade. Irmãos, em nome de Jesus, fique de pé. Vamos falar com Deus. Eu quero convidar você que quer purificar a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu queria contar uma história para você enquanto você sai do seu lugar. A Bíblia diz assim, ó. Um professor chegou na sala de aula e disse, vamos continuar essa parte, viu? Um professor chegou na sala de aula e disse assim, Deus fez tudo o que existe. Ele fez essa pergunta, desafiando os alunos. E um aluno que cria em Deus disse corajosamente, sim, ele fez. Deus fez tudo mesmo? O professor perguntou novamente. E o aluno respondeu, sim, professor, ele fez tudo. O professor replicou, se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E considerando-se que as nossas ações são um reflexo de nós mesmos, e somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, então Deus é o mal. Olha que pensamento diabólico desse professor. O aluno ficou calado. Diante daquela afirmativa, ele ficou calado. Porque se Deus fez tudo e o mal foi feito por Deus, então Deus é mal. Mas outro estudante, sábio, ouvindo aquelas palavras do professor, ele disse, levantou a sua mão e disse, professor, posso falar? Posso fazer uma pergunta? E o professor olhou para ele e disse, sem dúvida alguma, pode perguntar. O jovem ficou de pé e perguntou, professor, o frio existe? Gente, quem crê que o frio existe? Existe mesmo? Sim ou não? Levanta a mão, por favor. Quem sente frio? Você já sentiu muito frio? Eu já estive ali em Londrina, no Paraná, pegando 2 graus abaixo de zero. Quem já sentiu um frio bem forte? Então vou te explicar uma coisa sobre o frio. Ele perguntou, professor, o frio existe? O professor perguntou assim, mas que pergunta mais boba é essa? Claro que o frio existe. Você por acaso nunca sentiu frio? O rapaz respondeu ao professor, na verdade, professor, o frio não existe. Eu não sou especialista no assunto, mas segundo as leis da física, o que consideramos frio é na realidade a ausência do calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total do calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor. Então, se está faltando calor, você diz, estou com frio. Quem está entendendo isso? Mas o frio é uma ausência do calor. O aluno continuou e perguntou ao professor, professor, a escuridão existe? Pessoal, a escuridão existe? Agora vocês estão tudo aí de orelha em pé. Existe ou não existe? Quem já ficou na escuridão? Claro, todo mundo aqui já entrou na escuridão.
Aí o professor olhou e disse: claro que existe escuridão. Novamente, o rapaz disse: o senhor se engana. A escuridão tampouco existe. A escuridão é, na verdade, a ausência da luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. É ou não é verdade? Existe a fórmula da luz, mas alguém já viu a fórmula da escuridão? Claro que não. Porque a escuridão é a ausência da luz. O prisma de Newton dispõe a luz branca nas várias cores de que se compõe, com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão não existe. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local no espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local, não é mesmo? A escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente o jovem estudante perguntou ao professor: diga-me, professor, o mal existe? Gente, o mal existe? Sim ou não? Claro que existe. Como eu disse no início da aula, vemos roubos, crimes, disse o professor, violência diariamente em todas as partes do mundo. Essas coisas são mal. Então o estudante disse: preste atenção, o mal não existe. Professor, ou pelo menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência do bem. O mal é simplesmente a ausência do bem. O mal, como acontece com o frio e o calor, é um termo que o homem criou para descrever essa ausência do bem. Assim sendo, Deus não criou o mal. Deus criou o amor, a fé, que existem como existe a luz e o calor. Já o mal é o resultado da falta de Deus nos corações. É como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há luz. Diante da lógica da argumentação do aluno, o professor se calou pensativo e entendeu que o mal é a ausência de Deus. Só existe o mal no mundo porque falta Deus na vida das pessoas. Querido, eu não sei se você acredita na escuridão, no frio, no mal, mas eu quero que você acredite que se você sair do seu lugar, Deus vai iluminar você. Ele vai aquecer você. Deus vai te trazer o bem. Amém? Vem aqui na frente, vamos orar em nome de Jesus. Muito bem, você acabou de acompanhar essa programação tão especial que Deus com certeza falou a você e sua casa. E nós gostaríamos de deixar aí no rodapé da sua televisão, vai passar os nossos endereços em Fortaleza, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e também em várias cidades do Brasil. Nós temos aí os nossos endereços, telefone do SOS Vida passando, também o nosso site, a nossa TV web, que você tem aí para que você possa nos acompanhar, tá bom? Você pode estar conosco ligado 24 horas pelo www.adcristosalva.com. E eu quero deixar aquele abraço para você também que quer nos manter, que quer nos ajudar nesse trabalho evangelístico. No mundo todo nós temos pregado e Deus tem feito obras preciosas. Por isso, você que quer nos ajudar, vai sair aí o número da conta, Banco Bradesco, agência 2572-0, conta 13264-0. Faça o seu depósito e nos ajude a manter essa obra crescendo, fazendo realmente o ID de Jesus. Se você tem amor por esse trabalho, faz esse depósito, abençoa esse trabalho, faz esse compromisso com Deus de nos ajudar. Mande a sua guia de depósito, você pode mandar pelo correio, tá certo? Para Fortaleza, na nossa sede, Avenida Mendes Sá,
617 em Messejana, Avenida Mendes Sá, 617 em Messejana, está passando aí no seu vídeo. E aí, quando você enviar o seu comprovante de depósito, nós estaremos reenviando para você um DVD, uma mensagem como essa que eu preguei hoje. Nós estaremos enviando para você, ou essa mensagem, ou outras mensagens, que são muitos títulos, são mais de 200 títulos, e você vai poder apreciar, ouvir, aprender mensagens assim poderosas da parte de Deus. Por isso, nos abençoe, nos ajude, eu conto com você.